Você já sentiu que fez um pacto com algo que não poderia controlar? Eu achei que tinha escapado, mas, a cada noite, ele volta. A marca no meu peito ainda arde, e a presença dele nunca me deixa. E você, o que faria se soubesse que algo te observa, esperando? Era uma sexta-feira daquelas, com a lua cheia no céu, quando meus amigos e eu resolvemos nos juntar naquela cabana esquecida no meio do mato. Não, não era um tipo de encontro comum, cheio de risadas e conversa fiada. Não, aquele foi o tipo de noite que mudou tudo. Tudo começou com uma aposta idiota, claro. Fomos atraídos pelas histórias, aquelas fofocas sobre um ritual que poderia fazer com que você invocasse um ser misterioso, uma entidade que te daria o que você quisesse, qualquer coisa, desde que você seguisse os passos certos. Pura bobagem, pensei eu. Afinal, quem iria acreditar nessa história? Mas, por que não tentar, né? Eu estava entediado e meus amigos estavam empolgados. Decidi ser o escolhido. Pegamos uma vela preta, um velho espelho que encontrei em uma loja de antiguidades e um pequeno prato para colocar o sangue. O livro velho que eu encontrei na internet parecia dizer tudo o que eu precisava fazer. O ar estava denso. O cheiro da terra misturado com a umidade nos fazia arrepiar. Cada passo que dávamos parecia ecoar na noite. E, claro, a cabana, aquela ruína que nem de longe parecia ser um bom lugar para se passar a noite. As paredes estavam cobertas por grafites satânicos. E o cheiro, o cheiro. Um cheiro que te fazia querer prender a respiração e sair correndo dali. Eu comecei o ritual, lendo aquelas palavras escritas com letras quase apagadas no livro velho. Aquilo não fazia sentido algum para mim, mas eu segui. Um corte na palma da mão e, com um pouco de coragem, deixei que algumas gotas de sangue caíssem no prato. Que nervoso, tentando esconder o medo. Se tem algo aí fora, vem até mim, falei, mas para me convencer de que aquilo tudo era só uma piada. Então, as coisas começaram a acontecer. A vela, que estava acesa sem ventania nenhuma, começou a se apagar e se acender sozinha, como se dançasse no ritmo de algo invisível. Eu me concentrei tentando ignorar o que parecia estar acontecendo, mas o espelho começou a escurecer. Não que ele tivesse quebrado ou caído, não. Ele simplesmente foi ficando negro, absorvendo toda a luz da cabana. E foi quando eu vi os olhos vermelhos. De dentro do espelho, aqueles olhos brilhavam como faróis no escuro. Eu congelei, meu corpo não respondia. Algo estava tomando conta de mim, e uma figura alta e esquelética começou a aparecer. Sua pele era escura, como carvão queimado, cheia de fissuras por onde saía uma fumaça quente, um fogo invisível que parecia querer me engolir. Tentei gritar, mas minha boca não se movia. O que você deseja? Uma voz grave, que parecia um trovão, ecoou dentro da minha cabeça. Eu só conseguia pensar no que todos queriam: dinheiro, sucesso, fama. Mas as palavras não saíam. O que eu disse, então, foi: quero respostas. Quero saber se isso é real. Ele sorriu. E, quando mostrou os dentes, notei que eram tão afiados que pareciam cortados diretamente do aço. Real é. Mas toda verdade tem um preço, respondeu ele. E antes que eu pudesse entender, dor insuportável tomou conta do meu peito. Era como se eu estivesse sendo marcado por algo vivo, algo que queimava dentro de mim. Tudo sumiu e, quando acordei, eu estava sozinho. Meus amigos haviam sumido. E o espelho estava quebrado em 1000 pedaços. No começo, achei que tivesse sido um pesadelo. Mas quando olhei para o meu peito, a dor veio novamente. Uma marca em minha pele, um símbolo que eu não entendia. E o pior de tudo, sempre que eu a tocava, ela queimava, como se estivesse viva. A partir daquela noite, minha vida virou de cabeça para baixo. Dormir era impossível. Comer não fazia sentido. Tudo parecia fora de lugar. E a marca em meu peito. Aquela marca não me deixava em paz.
Ela ardia nos momentos mais inesperados, como se estivesse pedindo algo, como se algo estivesse sempre me observando. Eu tentei ignorar, tentei achar que era coisa da minha cabeça. Mas as coisas estranhas não paravam. Eu comecei a ter sonhos, ou melhor, visões. Um lugar sombrio, coberto de cinzas e colunas de fogo, onde os rostos das pessoas gritavam, mas não faziam som. Sempre ele estava lá, aquela figura alta e esquelética, seus olhos vermelhos me observando, como se cada pensamento meu fosse analisado. E então, a coisa mais bizarra de todas, quando eu acordava, o ar da minha casa estava gelado, como se eu estivesse no meio de um inverno rigoroso. Mesmo com as janelas fechadas, eu via a minha respiração no ar. E o relógio, sempre marcando 3h33 da manhã. Não importava o que eu fizesse. Eu sabia que algo estava me esperando. Uma noite, o pior aconteceu. Eu acordei com uma dor tão forte no peito que não consegui nem me mover. Arranquei a camisa e, ao olhar, fiquei paralisado. A marca não era mais uma cicatriz qualquer. Agora ela brilhava em um tom avermelhado, como se houvesse brasas queimando por debaixo da minha pele. Tentei procurar ajuda. Fui ao médico, até pensei em ir até um padre, mas como explicar o que estava acontecendo sem ser taxado de maluco? Foi então que eu tomei a única decisão possível: voltar à cabana. Cheguei lá, sozinho, sem contar nada para meus amigos. O lugar estava ainda mais sombrio. O ar parecia mais denso, e as paredes estavam cobertas de musgo, como se o tempo tivesse realmente passado por ali, como se décadas tivessem se passado. Quando entrei, o silêncio me esmagou, como se estivesse sendo observado por 1000 olhos invisíveis. Coloquei o espelho no chão e abri o livro, buscando a página onde tudo começou. Eu não sabia o que estava fazendo, mas a sensação de que precisava tentar reverter o que fizera me consumia. Comecei a ler as palavras de trás para frente, achando que talvez fosse assim que eu poderia desfazer o pacto. Mas ao pronunciar as palavras, a cabana começou a vibrar. A temperatura caiu e o ambiente ficou pesado. As sombras, que antes estavam quietas, começaram a se mover, como se estivessem ganhando vida. A voz do ser que havia invocado ecoou nas paredes. Você acha que pode desfazer o que fez? Não, não podia. Eu estava preso. E pior, sabia que não havia mais jeito. A dor no meu peito se intensificou até quase me fazer perder a consciência. As sombras se aproximaram, como se fossem mãos, tentando me puxar para um abismo. Mas algo dentro de mim, o impulso desesperado de sobrevivência, fez com que eu resistisse. Eu me agarrei ao chão, ao círculo de sal, tentando lutar contra aquilo que me devorava por dentro. As palavras do ritual estavam saindo da minha boca, como um grito de socorro, mas a cada sílaba, eu sentia como se estivesse arrancando um pedaço de mim, como se estivesse destruindo minha própria alma. O demoníaco parecia se fortalecer a cada palavra que eu pronunciava, mas algo mais forte começou a se formar dentro de mim. Era uma força que eu não sabia de onde vinha, mas que me fazia continuar. O homem que havia me visitado, o velho de sotana preta, estava em algum lugar, me vigiando de longe. Mesmo sem vê-lo, a sensação de que ele estava ali, em algum lugar do espaço entre as sombras, me dava coragem para não ceder. Ele me disse: a fé é seu escudo. E então eu entendi. Eu não estava sozinho. Enquanto o demoníaco se aproximava, rindo, com seus olhos vermelhos queimando no ar, as sombras ao redor tentaram me arrastar para fora do círculo de sal, mas algo dentro de mim se ergueu. Com cada palavra do contra-ritual, a escuridão ao redor começava a se dissipar, as sombras recuavam, e, embora o ser ainda estivesse lá, imponente e feroz, eu sentia que estava ganhando. Eu não sabia se estava lutando por minha vida, pela minha alma ou apenas por uma chance de ser livre, mas a cada nova palavra, a luz dentro de mim crescia. Foi quando, ao pronunciar a última palavra, um raio de luz atravessou o espelho quebrado. Ele iluminou a cabana inteira, como um farol, e eu vi o demônio gritar de dor.
Ele se contorceu como se estivesse sendo rasgado em pedaços, e a luz o envolveu, até que ele desapareceu, evaporando-se no ar com um grito agonizante. O silêncio, então, tomou conta do ambiente. Não havia mais sombras. Não havia mais nada, a não ser eu, deitado no chão, com os olhos fechados. Quando abri os olhos, a cabana estava destruída, como se o próprio ato de desfazer o pacto tivesse rasgado tudo ao redor. A marca no meu peito, que antes ardia com uma intensidade insuportável, desapareceu, mas algo me dizia que não estava completamente livre. Quando saí da cabana, o céu estava limpo, mas a lua, que antes parecia brilhante e cheia, agora estava baixa e quase desvanecendo, como se estivesse se escondendo de algo que ainda estava por vir. E, então, vi o homem de sotana preta, lá, no meio da floresta. Ele me observava, parado, como uma sombra que aguardava o momento certo para se mover. Sua voz cortou o silêncio. Você fez bem. Mas nunca se esqueça disso. Você nunca estará completamente livre dele. Ele sempre estará à espreita, esperando o momento certo para voltar. Eu queria acreditar que ele estava errado, que tudo tinha terminado ali. Mas, ao olhar para o horizonte, algo me dizia que ele tinha razão. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Passei a acordar às 3h33 da manhã, como se a marca em meu peito, agora apagada, ainda tivesse alguma influência sobre mim. Eu sentia a presença dele, vigiando, esperando, e, por mais que tentasse ignorar, sabia que ele não havia ido embora. Ele só estava esperando. Às vezes, em momentos de silêncio absoluto, eu consigo ouvir os sussurros. Não são palavras claras, mas uma sensação de que ele está por perto, como uma sombra, sempre esperando por um novo erro. Não importa o quanto eu tente esquecer ou fugir, ele estará lá, aguardando pacientemente, como um predador esperando a próxima chance. E então, em algumas noites, quando o vento sopra mais forte e as sombras se alongam de maneira estranha, eu sei que ele está ali, à espera de que eu cometa mais um erro. Eu tentei vencer, tentei escapar, mas sei, no fundo, que a verdadeira batalha nunca termina. Eu me pergunto, às vezes, se algum dia vou ser livre. Se alguma vez o que aconteceu realmente foi quebrado ou se, de alguma forma, ele sempre vai me encontrar, por mais que eu corra. Porque agora, mais do que nunca, eu sei, ele sempre volta. E eu sou a única porta que ele precisa para entrar.